Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no programa As Coisas da Vida e do Espírito. Hoje nós estamos trazendo um tema bastante polêmico e que muitas pessoas já sentiram na pele essa dor, o luto. Professor? Como vai? Tudo bem? Prazer estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Vamos para mais uma leitura do livro As Coisas da Vida e do Espírito, volume 2, no capítulo 12, o meio de transporte sem riscos. Qual é o meio de transporte que te leva às praias, montanhas, geleiras, florestas, cachoeiras ou a qualquer lugar em uma velocidade incalculável? Aproveite o poder do pensamento para viajar sozinho ou na companhia de quem desejar e leve consigo as bagagens do seu coração. As emanações das ondas mentais devem contribuir para alcançarmos o que desejamos. Veja um exemplo de pensamento no jogo de xadrez. Os peões têm movimento limitado, casa por casa. Os bispos movem-se nas diagonais. A torre, embora pareça ter uma visão ampla, só se move na vertical e horizontal. Quem possui total liberdade de movimento é a rainha, mas ela também se movimenta para salvar o rei da morte. Platão, seguindo os passos de seu mestre, Sócrates, ensinava aos seus discípulos a valorizar a vida sobre a morte. É o pensamento livre com um objetivo: não se deixe ficar em xeque-mate. Quantas ondas de pensamento estamos emanando por segundo? A energia não ocupa lugar no espaço, mas influencia tudo e é capaz de modificar o comportamento de um grupo social. Veja, por exemplo, o acadêmico antes, durante e depois de concluir os cursos na universidade. Praticar o bem emana boas energias e o pensamento daqueles que praticam o bem gera autocura. Eduque sempre o seu pensamento. Que hoje, nesta semana, neste mês, neste ano e sempre seja um dia de plantio ou colheita, onde o resultado das experiências com as sementes se faça presente. Siga na estrada da vida em que de um lado está a esperança, do outro a fé e no meio o amor. Somente nesse caminho encontrarás a verdade e não se esqueça de abastecer seu veículo no posto da caridade. O pensamento é o grande agente de transformação em sua vida. Sintonize-se com aqueles que mais lhe agradam, mas lembre-se de que a sombra, a escuridão, impede você de enxergar. Seja a luz. É interessante que a gente tem falado isso aqui várias vezes, né? Colocamos aqui no capítulo 12 como meio de transporte sem risco, que é o pensamento. E o pensamento consegue realizar coisas inimagináveis. Move montanhas, porque é do pensamento que nós geramos a nossa fé, a nossa certeza. Então, algumas metáforas colocadas aqui para que a gente possa meditar a respeito de onde nós queremos chegar, como nós queremos seguir. Tudo começa na seara do pensamento. E hoje, como a Deise disse, nós vamos estar envolvidos nesta seara também, porque é o pensamento que vai nos levar a ter sentimentos, vai levar-nos a ter comunicações com os visíveis e com os invisíveis. Certo, Deise? Certo. Vamos para as coletâneas das perguntas que vem no nosso direct sobre o luto, que é uma das dores mais intensas experimentadas pelas almas humanas, por nós encarnados no planeta. Então a gente fez aqui um apanhado das perguntas para o professor nos elucidar à luz da doutrina espírita, um pouquinho da filosofia. A primeira pergunta é a seguinte: por que sentimos tanta dor ao perder alguém, professor? Essa dor, dessa perda, dessa separação, ela advém daquele sentimento prévio
da saudade. É assim, um sentimento natural do ser humano. E temos que entender que parece dar uma falsa impressão, ou dá realmente uma impressão de perda, de rompimento de amor. Imagina um pai, uma mãe que perde um filho. E eu estou usando o termo perder num sentido geral, comum, porque nós espíritas sabemos que nós não perdemos ninguém, mas a gente vai adentrar nesse assunto de não perder ninguém daqui a pouco. Então, esse sentimento é um sentimento de ser humano. Nós estamos na experiência da humanidade. E por mais que a gente venha ter outros entendimentos em relação a esta perda, mesmo nós espíritas sentimos, choramos, ficamos tristes, porque por mais que tenhamos conhecimento, nós ainda estamos nessa experiência, nessa vivência. Muito legal. A segunda pergunta é assim: quem partiu ainda está presente, professor? Sim. É por isso que a gente disse, então, um minuto atrás, de que não há essa perda. Porque o entendimento espírita, o entendimento da boa nova, do outro consolador, que é a doutrina espírita, é que nós não perdemos ninguém. Quando você perde e não acha mais, e a gente sabe que essa morte é a morte do corpo físico e que o ente querido pode transitar entre nós, ficar até perto. E nós temos, vamos dizer, como dissemos na leitura do livro As Coisas da Vida e do Espírito, volume 2, esse imã do pensamento. Quer se ligar com alguém que já partiu? Pense nele. São ondas de energia do pensamento que alcançam aquele nosso ente querido. Agora, nós temos que, em tudo, termos disciplina. Então, temos que ter disciplina nos nossos pensamentos. Nos nossos pensamentos disciplinados para as coisas boas. E sem desespero, porque, como eu disse, chorar, sentir saudade, são coisas que nós estamos nessa humanidade. Mas o desequilíbrio, o desespero, torna um imã atrativo, torna esse aprisionamento que às vezes vem prejudicar o nosso ente querido. Então vamos pensar sempre que esse ente querido que está partindo da vida corpórea é como um filho nosso que está indo viajar para estudar em Harvard, nos Estados Unidos, que está indo para a Sorbonne, na França, ou seja, está indo para se aprimorar cada vez mais espiritualmente, para ter um melhor entendimento. E que, de lá onde ele estiver, ele pode fazer contato conosco. Depende de nós estarmos preparados. Depende do nosso querer, do nosso desejar, mas, fundamentalmente, da nossa preparação. Lembrando, como Chico Xavier dizia, que o telefone só toca de lá para cá. Só quando eles têm possibilidade de se comunicar com a gente, é que eles vêm falar conosco. E já dizia Sócrates, né, professor? A alma é imortal. Nós somos imortais, indestrutíveis e indivisíveis. Sim, sim. Então, a vida não cessa. O que cessa são as experiências humanas. A vida nossa, depois de que fomos criados por Deus, a vida é uma só. Ela é perene, ela vai seguindo. Nós fomos criados simples e ignorantes para que, através dos nossos esforços, a gente consiga se aprimorar. Exatamente. Vamos para a terceira? Vamos? O luto pode ser um caminho de crescimento espiritual, professor? Com certeza.
luto, essa dor, quem sabe lidar com essa dor, sabe crescer, sabe se resignar-se, porque esse desencarnar ou a morte é um fator natural. Quando é que nós começamos a caminhar para a morte? No momento em que nós reencarnamos. Os dias vão passando, anos e anos e anos, até quando, e somente Deus sabe, que nós iremos desencarnar. Então, mas é um fator de aprimorar-se, tanto para o encarnado que desencarna, como para aquele que permanece reencarnado. Somos sempre uma família só. Somos essa família universal, um vibrando pelo outro. Então, realmente faz parte do aprimoramento. Nós temos tempo para ver o Livro dos Espíritos? Sim. Então, vamos ver aqui, no Livro dos Espíritos, o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Pergunta 149. Em que se torna a alma no instante da morte? Aí o benfeitor responde: volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. A 150. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? 150A. Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Ela tem um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, nós a gente vai manter esse formato, essa silhueta da nossa última reencarnação. Até o momento em que nós nos desenvolvermos bastante na espiritualidade para podermos plasmar outras formas. Vamos lembrar que o benfeitor Emmanuel, ele já esteve aqui no Brasil, reencarnado como o Padre Manuel da Nóbrega. Ele já esteve aqui outras vezes, mas ele se apresentou para Francisco Cândido Xavier, como sendo seu mentor, como o senador de Roma, e ele se apresenta hoje, para quem consegue vê-lo, como o Públio Lentulus, o senador Públio Lentulus. E uma vez foi perguntado para ele por que ele se apresentava assim, porque ele disse que foi a reencarnação dele que ele esteve face a face com o nosso Mestre Jesus. Isso até arrepia, né? Que coisa mais linda, né? Que coisa mais fantástica podermos lembrar que um dia nós estivemos face a face com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, leia, e você pode chegar lá no Google e colocar Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual, segundo no Livro dos Espíritos. E aí vai aparecer várias perguntas para você, porque elas são poucas perguntas e respostas, elas são de 149 a 153A. Aí você tem essa noção mais aclarada do que nós, alma, porque reencarnado é alma, a gente se torna em espírito. Retorna à vida espiritual, retorna à nossa verdadeira casa. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. É rápido.